E teremos João Fonseca jogando contra um top 10 mais rápido do que imaginávamos, já que o garoto de 18 anos estreará no Australian Open contra Andrei Rublev, número 9 do ranking da ATP. Eu havia dito, no vídeo anterior que eu lancei hoje mais cedo, que eu só soltaria o preview, a análise pré-jogo do João contra o Rublev amanhã, mas eu não me aguentei, a cabeça fervilhou e eu tive que gravar hoje. O pré-jogo entre Bia Haddad e Júlia Rieira, Thiago Wilde, Fábio Marojan, Thiago Monteiro contra Kei Nishikori, soltarei num outro vídeo à parte. Esse vídeo aqui será dedicado a analisar Andrei Rublev e João Fonseca. Jogo esse que eu creio que tenha uma camada principal que talvez seja preponderante e outras camadas adicionais que podem relativizar, que podem colocar algumas dúvidas no favoritismo de Andrei Rublev. Bom, qual é essa camada principal, na minha opinião? Trata-se de um jogo entre um top 10 consolidado, entre um cara que está há 5 temporadas entre os 10 do mundo, que já foi top 5, que atualmente é número 9 do mundo, contra um tenista que tem 18 anos e é número 113 do ranking da ATP. Há uma clara diferença aí de rodagem, de tempo jogando em alto nível, de pico alcançado, de experiência. Andrei Rublev tem 10 quartas de final de Grand Slam, 16 títulos, vitórias aí sobre quase todos os grandes tenistas. O nível dele, em tese, é mais alto hoje do que é o nível do João Fonseca. Isso é claro, né? Até, por exemplo, na questão física, João Fonseca jamais jogou uma partida de 5 sets comum. Jogou partidas de 5 sets no ATP Next Gen Finals, Next Gen ATP Finals, mas era aquele esquema de 4 games. O Andrei Rublev tem quase 200 jogos, cento e tantos jogos, né, em Grand Slams. Tá? A questão física e a questão, teoricamente, de nível, ela é muito conflitante. Isso coloca, em tese, o Rublev muito na frente do João na questão do favoritismo. Diria que isso de cara já colocaria 80-20, né, em probabilidade de vitória para Andrei Rublev. Essa, para mim, é a primeira camada, certo? Ok. Só que esse é um jogo de muitas camadas. Essa é uma análise que requer muitas camadas. Vamos lá. Uma primeira camada adicional. Confiança. João Fonseca vem de 13 vitórias consecutivas, sendo 8 já esse ano, 8 na Austrália sem perder sets, enquanto Andrei Rublev vem de 5 derrotas consecutivas, ou 6, não sei ao certo, esqueci agora, mas enfim, são 7 derrotas, 8 derrotas nos últimos 10, 11 jogos. Vem numa fase muito ruim, jogando um tênis muito abaixo do que ele já jogou, com uma confiança muito abaixo do que ele já teve. E, ok, João Fonseca ganhou o jogo em Challenger, Qualifying de Grand Slam, os jogos que ele ganhou no Next Gen ATP Finals foram em outro formato. Ok, isso é verdade. No entanto, confiança é confiança. E o João Fonseca vem de grandes vitórias contra bons tenistas, Arthur Fils, Jakub Mensik, Lerner Tien, e vem enfileirando vitórias na Austrália. A confiança do João está no teto. O João com certeza não duvida dele nesse momento. Andrei Rublev duvida. Sobre essa questão da confiança, vale lembrar que confiança é confiança? Vamos lembrar aí do nosso querido Gustavo Kuerten, que venceu o Roland Garros em 1997, quando ele estava numa fase ruim e foi adquirir confiança num pequeno torneio em Curitiba, num Challenger bem pequeno, né, em que ele venceu esse Challenger e foi direto para Roland Garros, cheio de confiança, e venceu o torneio. Não estou dizendo que o João vai vencer o torneio porque ele venceu o Challenger de Canberra. O que eu estou querendo dizer é que confiança é confiança. Então, essa primeira camada aí, essa primeira camada adicional, confiança, João está na frente do Rublev. Segunda questão, condições de jogo. Andrei Rublev
além de estar com a confiança em baixa, entra extremamente pressionado nesse jogo. A vitória é uma obrigação para ele, qualquer outro placar é um vexame, entre aspas. Perder para um menino qualifier de 18 anos, 113 do mundo, para um top 10 é inadmissível. Né? Isso, na cabeça do Rublev, funciona assim. Basta ver que o Steve Johnson, que nem top 10 era top 40, quando perdeu para o Sinner, que tinha 18 anos, no Master 1000 de Roma, o Steve Johnson quis parar de jogar tênis. Ele falou que foi uma vergonha. E era o Jannik Sinner com 18 anos. Né? O Steve Johnson até ri disso, é um americano que tem um podcast. Steve Johnson até ri disso, mas é assim que funciona na mentalidade dos grandes tenistas. Por outro lado, João Fonseca está nas condições que ele mais ama na vida. Underdog, né? Azarão, contra o adversário, que é favoritaço. Todos os holofotes em cima dele, do João, e um grande palco à disposição, porque eles vão jogar numa quadra grande, isso é certo. João Fonseca ama de paixão isso. Basta ver que os grandes jogos da carreira dele até agora foram nessas situações. Rio Open 2024, ATP de Bucareste, um pouco menor, mas também, né, televisionado. Master 1000 de Madrid, que ele ganhou a primeira rodada, perdeu a segunda rodada para o Cameron Norrie, né, quadra grande, etc. No entanto, aquele jogo foi mais uma vitória tática, um nó tático que o Norrie deu no João do que outra coisa. Aí, depois o Next Gen Finals, onde o João jogou o melhor tênis da vida dele, no qual o João jogou o melhor tênis na vida dele. Palco. Então, o João ama um holofote, o menino adora um palco. Então, essa é uma camada que não parece ser tão relevante, mas é mais um tom para esse jogo, mais uma coisa que pode ajudar o João Fonseca. E aí, olhando e juntando essas duas camadas, vamos dar uma olhada nas derrotas do Rublev pós-US Open, quando começou a má fase do russo. Ele perdeu de tenistas que não são tão diferentes do João alguns em termos de currículo, alguns aí debutantes no top 100. Vamos ver para que ele perdeu. Vou ler aqui, vocês me perdoem isso, mas vamos lá. Ele perdeu para Yang Chongket Bu, 96 do mundo, chinês que tinha acabado de entrar no top 100, que havia vencido no ATP na semana anterior. Jakub Mensik, 65 do ranking, 19 anos. Stan Wawrinka, esse com um currículo enorme, mas que estava em 217 do ranking, fora de forma, 39 anos. Perdeu para o Ben Shelton, ok. Derrota normal, Ben Shelton 23 do mundo. Perdeu para o Francisco Cerúndolo, ok. Uma derrota esperada, ainda que o Rublev seja favorito. Semana passada perdeu para o Fabian Marojan, 58 do ranking. Não é um nível tão acima do João, apesar de ter uma rodagem boa, vitória sobre o Alcaraz, etc. E também perdeu antes do US Open para tenistas como Thiago Tirante, Francisco Comessana, Thiago Tirante que foi quem o João ganhou, Francisco Comessana na grama, Marcos Giron, Arnaud, Alexander Miller. Então, o Rublev, ele tem sido derrotado por tenistas azarões. Isso tem acontecido. Então, nessa segunda camada, a gente vê que há um cenário que, ao menos, possa colocar uma dúvida na cabeça do Rublev e uma dúvida na nossa cabeça se o João não pode ser capaz de equilibrar esse jogo. Agora, vamos a uma parte mais aprofundada. Desculpa ficar mexendo no óculos, gente, mas vamos numa parte mais aprofundada. Questão tática. Aí é um pouco mais difícil de analisar, né? Porque são dois jogadores que nunca se enfrentaram, a não ser num treino. Depois eu vou falar dessa curiosidade. Mas vamos pensar um pouco. Como que joga Andrei Rublev? É um tenista bem visceral. É o cara que marreta a bola de todas as maneiras. Agora vamos a uma parte mais aprofundada, complexa e que é um pouco especulativa, já que os dois tenistas nunca jogaram um contra o outro, a não ser num treino
E eu vou contar essa curiosidade para vocês depois. Questão tática. Como joga Andrei Rublev? Ele é o clássico russo marreteiro. Bate reto na bola dos dois lados, uma direita muito potente, saque muito potente, mas é um jogador um pouco unidimensional e até previsível de certa forma. É pancadaria dos dois lados, muda a direção para paralelo mais rápido que dá, ataca todas as bolas, né? Tem lá a sua velocidade, pega muito adiantada a bola, ele não tem um movimento muito longo, né? Faz um movimento curto para pegar a bola na frente, gera muita potência, um dos melhores forehands do circuito. Demolidor de segundo saque, um dos melhores devolvedores de segundo saque do circuito, né? Sacou fofo, Andrei Rublev vai dar cacetada, isso é certo. Mas não tem variação, não gosta muito de slice, não é muito chegado para a rede. Enfim, é um jogador que é previsível, porém, dentro da previsibilidade dele, é um jogador extremamente eficiente. Top 5 por 1000 anos. Não precisa falar muito. Joga em função do forehand, né? É o golpe que ele vai atacar, é o golpe que ele vai jogar em função disso. E também é um cara que gosta muito do saque primeira bola. Primeiro saque, primeira bola, né? Gosta de definir logo na primeira bola que vem depois do saque com o forehand. Na troca de bola, ele sustenta bem quando ele está no domínio do ponto, mas se ele é desequilibrado e movimentado, perde um pouco a qualidade. Não bate em movimento tão bem quanto bate parado. Então, vamos aí, resumindo, né? Esse é o Andrei Rublev, jogador bem eficiente, muita potência, porém um pouco previsível. Né? Essa é, entre aspas, a deficiência dele. Além disso, mentalmente, ele é um cara muito resiliente, muito forte, que luta pelo jogo o tempo inteiro, mas é meio desequilibrado, tem às vezes um mental de uma galinha, né? Às vezes ele dá umas tiltadas, surta, mas ele continua lutando apesar dessas surtadas brabas que ele dá. Mas sabe qual eu acho que é a grande questão que talvez possa fazer o João Fonseca equilibrar o jogo com o Rublev? Porque as armas e as características do João, em tese, podem neutralizar as forças do Rublev. Vou dar um exemplo. João tem um segundo saque excepcional. Não é qualquer um. Aliás, eu não lembro de quem tenha, nos últimos 1000 anos, montado no segundo saque do João Fonseca. Não lembro. Segundo saque que quica e explode para cima. Já falei isso aqui diversas vezes, né? Segundo saque primoroso, que vai ser um dos melhores segundos saques do mundo muito em breve. Se já não está, né? Mas tem a potencial para ser. Outra coisa, João Fonseca, ele está desenvolvendo e ele desenvolveu uma devolução que neutraliza ataques na primeira bola. Sabe aquele tapa que o João dá no primeiro saque dos caras lá no fundo? Aquilo lá é letal para o cara que gosta de fazer saque primeira bola. Só que o João ainda não foi testado contra um top 10 fazendo aquele tapa no fundo, né? Pode ser que o Rublev pegue o tempo fácil desse tapa e consiga agredir o João na segunda bola. Pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser que o João consiga neutralizar o saque primeira bola do Andrei Rublev com esse tapa e também com as devoluções que o João tem pegado sempre antecipando. Desafio. Dificílimo fazer isso contra um cara top 10. Mas João vai fazer. Vai tentar fazer. Outra questão. João Fonseca troca a bola com muita profundidade e é mestre em trocar a direção da bola. Então, se o João consegue pegar o ritmo, o famoso pace das trocas com o Rublev, ele vai fazer o Rublev bater em movimento. Ele não vai deixar o Rublev parado. Mais uma questão aí que pode atacar um ponto fraco do Rublev. Mas tem outras questões também, né? O Rublev bate reto na bola e o João tem dificuldade com quem bate reto na bola. O João não tem a mesma qualidade que ele tem contra jogadores que batem aquele spin alto, e é por isso que aquele spin que kick sobe, né? Bola com muito giro. Por isso que ele
ele costuma se dar bem contra o Arthur Fios, por exemplo, contra o argentino. O Rublev vai bater reto, vai baixar a bola. Talvez o João Fonseca não consiga achar o tempo dessa bola e seja espetado ele por essa bola. João também não é o melhor defensor do mundo ainda, e o Andrei Rublev vai atacá-lo muito, né? Contrapondo aí coisas que eu acho que podem ser positivas para o João. Pensando assim mais a fundo, né? O segredo vai ser o João achar o backhand do Rublev, porque o backhand do Rublev é abaixo do forehand, principalmente na defesa e quando ele está desequilibrado no ponto. O segredo do João vai ser, precisa sacar bem assim, precisa sacar muito bem. Melhor do que ele tem sacado hoje. Ele precisa sacar de forma devastadora, senão ele não vai ter chance com o Rublev. Precisa achar o tempo o mais rápido possível dessa devolução neutralizadora que ele vem fazendo. Precisa montar no segundo saque do Rublev e precisa atacar todos os segundos saques do Rublev. Precisa ser letal nessa questão de agredir segundo saque do russo. Coisas primordiais, coisas essenciais. João, ele não tem espaço. Ele vai ter que ser letal. Ele vai ter que jogar no limite dele para ganhar esse jogo. Isso aí é uma coisa certa. Questão de tática, questão de nível. Outra coisa, João Fonseca está acostumado a ele ser o dono do jogo. Ele está acostumado ao jogo passar por ele. Não vai ser o caso contra o Rublev, em tese. Já falei isso. Um cara no Twitter até brincou comigo. Vai ser a primeira análise que o Alenzão vai falar que as coisas não passam só pelo João Fonseca. Sim, não passam só pelo João Fonseca. O João, às vezes, pode jogar bem e perder. Pode jogar muito tênis e perder, porque o Rublev é top 10. O Rublev, jogando o teto dele hoje, agora, o 100% do Rublev é maior que o 100% do João. Né? Em tese, é que o João, às vezes, pode meter uns 130% aí. Né? Então, taticamente complexo, mas eu acho que se o jogo encaixa, algumas armas do João vão neutralizar armas do Rublev. Né? Eu não vejo assim, além da questão de achar o backhand do Rublev, nenhuma grande fraqueza no jogo do Rublev. Acho que o Rublev não é um cara que tem muita fraqueza no jogo, né? Bom, então, é uma análise complexa, mas eu sinto numa questão de feeling, porque falando do ponto de vista lógico, racional, apesar de tudo, o Rublev é favoritíssimo. Se eu fosse usar o argumento meramente racional, eu diria que é 70-30, no mínimo, de favoritismo para o Rublev. Mas eu tenho um feeling, uma sensação, sabe aquela coisa que você bate o olho e fala, que esse jogo é 60-40. Vocês podem me chamar de louco, mas eu tenho a sensação que esse jogo é 60-40. E as casas de apostas também estão nessa, viu? Eu tenho a sensação que esse jogo é 60-40 e eu tenho para mim que o João Fonseca pode vencer essa partida. Pode parecer loucura falar isso do João enfrentando um top 10 pela primeira vez, mas eu tenho a sensação que o João Fonseca pode vencer essa partida. Não seria surpresa para mim. Aí, tem que ver essa questão do físico. Eu acho que essa questão do físico é delicada, né? Como que o João vai encarar 5 sets? Mas o cansaço nos 5 sets é diferente do cansaço no terceiro set, dos 3 sets. Porque se você cansa no terceiro set, acabou. No jogo de 5 sets, dá para você se recuperar no meio do jogo. Vamos supor que o João abra 2-0, por exemplo, e depois ele dê aquela fadiga monstra e perca os 2 sets seguintes. Ele pode chegar no quinto set recuperado fisicamente. Tem esse elemento também aí para as pessoas que estão falando. Será que o João Fonseca vai suportar o quinto set? Então, olha, o meu feeling é de 60-40 e eu tenho um feeling muito grande de que um pequeno delito possa ser cometido em Melbourne. O jogo não tem data marcada, mas deve ocorrer na madrugada de domingo para segunda, né? Na madrugada de segunda-feira. É a tendência, pela posição da chave que eles estão. Agora, contar um pouco de uma coisa que aconteceu. O Rublev e o Fonseca já se encontraram uma vez para jogar. O João Fonseca foi sparring do Rublev no ATP Finals 2023. O João foi convidado para ser sparring, né, rebatedor, que é o tenista que fica treinando com os outros tenistas do torneio. Né? É um tenista que é chamado, um juvenil promissor,
que é chamado para treinar, para aquecer os tenistas, etc. O Rublev chamou o Fonseca para aquecer e para treinar. E eles jogaram 7, 2023, novembro de 2023. Tem esse jogo no YouTube. Vou deixar aqui no link fixado no chat. No link da descrição. João Fonseca ganhou 6-4, o 7. João Fonseca ganhou do Rublev. Tava 1-1 e o Rublev pediu para parar o treino. Vocês confiram. É bem legal isso aí. É treino, é anedota. Isso é anedota, não significa treino é treino, jogo é jogo. Mais ou menos. Mas vamos fingir que treino é treino, jogo é jogo. Mas na cabeça do João, o João sabe que ele ganhou 7 do Rublev, viu? O João sabe disso. Sabe? Na cabecinha do João, ainda mais que o João ele é embaçado, o João tem uma autoconfiança muito alta, ele vai lembrar disso. Mas vamos fingir que treino é treino, jogo é jogo. É isso aí, pessoal. Vamos lá, torcer pro João, torcer para ser um grande jogo. Se o João perder, é festa do mesmo jeito, o João já fez a parte dele no torneio. Vamos curtir esse jogo, vamos torcer e vamos aguardar aí o que o destino reserva para nós. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curtam o vídeo, hypem o vídeo e vamos para cima do russo. Abraço!